queridos irmãos e irmãs, povo de Deus que habita sobre a face da terra. É com muita satisfação que eu cumprimento a todos e principalmente em podermos encerrar mais um trimestre e mais um ano de estudo da Palavra de Deus juntos. Realmente sou muito grato a Deus por isso. Essa lição que nós estudamos, salvação somente pela fé, o livro de Romanos. Que lição maravilhosa que nós estudamos. Quanto aprendizado agregado à nossa jornada e experiência cristã. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, te somos gratos pela tua misericórdia, o teu amor, a tua companhia, as tuas bênçãos e mais essa oportunidade de agregarmos conhecimento durante a nossa jornada cristã através do estudo da tua palavra pela lição. Nós queremos te suplicar neste momento perdão pelos nossos pecados e faltas, também de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Capacita-nos não só a compreensão, mas a prática e ao ensinamento do que aprendemos de ti. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como encerramento de trimestre, eu gostaria de convidá-los a abrir a lição no índice e termos uma síntese dos temas que estudamos durante esse último trimestre de 2017. A primeira lição nós estudamos o apóstolo Paulo em Roma, um missionário. Como foi missionário o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo. A segunda lição nós vimos o conflito real e decisivo. E nós temos participação ativa, porque a sede desse grande conflito é na nossa mente. Venceu aqui dentro, vai vencer lá fora. Perdeu aqui dentro, vai perder lá fora. É decisivo por isso. Cabe a nossa participação. Na lição 3, estudamos a condição humana. Todos pecaram, disse Paulo. Veja como estamos envolvidos nesse conflito. A condição humana é precária, sem Deus, sem chance. Precisamos priorizar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e o resto será acrescentado. Na lição 4 estudamos a justificação pela fé. Vimos essa lição que é o meio mais objetivo e o consolo mais próximo que temos para a salvação. A justificação pela fé é indispensável. É o único meio e consolo mais próximo que nós temos da salvação e para a salvação. Na lição 5, nós estudamos a fé de Abraão. Vimos que é uma referência madura de fé. Quando Abraão se tornou essa referência. E nós também devemos buscar amadurecer a nossa fé. Permitir que Deus nos amadureça na fé. Para a honra e a glória de Deus, crescimento nosso na sua graça. Na lição 6, nós estudamos Adão e Jesus. Ou seja, como chamou Paulo, os dois Adões e as duas naturezas. Percebemos no reflexo dos seus ensinos, estendendo aos capítulos posteriores ao que estudamos esse tema, que nós temos essas duas naturezas dentro de nós, representadas no perfil do primeiro Adão que caiu e no segundo Adão que consertou a presepada do primeiro. A nossa natureza espiritual, que está escorada, que está focada, que está alicerçada em Cristo, essa deve
dominar a natureza mais fraca, que veio da tendência da queda de nossos primeiros pais, que induz a todos nós da nossa queda. E evidentemente, para sermos vitoriosos nesse conflito, cabe a nós a decisão de qual natureza deverá governar na nossa vida. Natureza carnal ou natureza espiritual? A natureza do primeiro Adão ou a natureza do segundo Adão? Na lição 7, então, vencendo o pecado. Simplesmente é indispensável. Precisamos sermos vitoriosos sobre o pecado. Não devemos baixar a guarda neste conflito contra este inimigo, porque ele é fatal. É um descuido e ele nos joga no chão. Na lição 8, quem é o homem de Romanos 7? Decidimos que você decide. Eu decido. Muito sério isso. Se o homem de Romanos 7 é a tendência espiritual que vai governar e vencer, ou se é a tendência carnal que vai governar e nos derrotar? Você decide. Cada um decide por si mesmo, pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu. E com fé, com oração, nós venceremos para a honra e a glória de Deus. Na lição 9 estudamos que nenhuma condenação há. De fato, analisamos a extensão da graça, que maravilha, da misericórdia e do amor de Deus. Aonde faltar, Ele completará. Mas desde que estejamos focados na graça, focados nele, estando de olhos fitos no nosso Salvador e caminhando na direção dele, jamais seremos derrotados. Na lição de número 10, analisamos filhos da promessa. Claro, estamos dentro. Fazemos parte, eu e você. Encontramos o nosso ponto na história onde fomos agregados na família de Deus. Glória a Deus por isso. E na lição 12, vencendo o mal com o bem, vimos que sempre, sempre o bem vencerá. Por mais duro que seja, o bem sempre vencerá. Para a honra e a glória de Deus e salvação nossa. E na lição de hoje, para fechar o trimestre, vida cristã. Romanos 14:10, o verso principal, que diz o seguinte: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Por que tu desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Sabe, irmãos, vida cristã é algo que faz tanto a mim quanto a você expressarmos para o mundo ao nosso redor que tipo de áurea que nós temos. Se somos luz do mundo ou trevas do mundo. Mas como essas duas questões levantadas aqui no verso de Romanos 14:10, julgar e desprezar, são duas palavras que expressam o ranço de preconceito, de ódio contra as pessoas que não nos agrada ou que não satisfaz as nossas expectativas. E isso nos faz mal, porque cabe ao Deus julgar e não a nós. E nós devemos fazer tudo por amor para conquistar o mundo ao nosso redor, não para impor goela abaixo condutas que nós achamos, que nós definimos. E a palavra de Deus está aí para todos. O contrário apresentado nessas duas questões do texto bíblico, que é julgar e desprezar, que é ser simpático e amar, jamais julgar as pessoas que estão ao nosso redor, é bastante sensato e lógico
para um bom entrosamento fraternal. Na realidade, não julgar e não desprezar as pessoas é praticamente uma quebra de protocolo dentro da conduta normal dos mundanos e dos que se dizem cristãos, que talvez se tornam mais mundanos ainda, porque despreza e odeia o seu próprio irmão. Porque as pessoas, nem todo mundo pensa como a gente, nem todo mundo olha como a gente, e muito menos se comporta como nós. E nem por isso eu vou desprezar ou odiar o meu irmão ou a minha irmã. Como mortais que somos, temos uma missão a cumprir. E esse tipo de comportamento, de julgar e desprezar as pessoas, só dificulta a nossa missão. Porque temos que nos aproximar das pessoas. E como nos aproximaremos das pessoas se nós as repelimos? Por causa da nossa conduta radical ou fanática, de achar que somos melhor do que alguém. Isso é muito grave, meus irmãos. Temos uma missão, e a missão é ide. E no perfil de odiar e desprezar as pessoas, nós esquecemos que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, como advertiu Paulo, e durante essa semana trabalharemos com esse tema, com essa ideia, com esse projeto que Paulo apresentou através do Espírito Santo. Fraco na fé. Olhando Romanos capítulo 14, de 1 a 3, aqui nós temos uma ideia preconceituosa adotada por cristãos que se julgavam fortes na fé o bastante para obstruir a jornada cristã dos seus irmãos, dos irmãos que não consumiam carne dos açougues da época, independentemente de conhecerem a origem religiosa desses sacrifícios, se eram realmente animais conduzidos ao matador ou se foram aproveitados, se eram animais sacrificados em cultos idólatras. Daí eles preferiam comer legumes e por isso, como o verso 2 de Romanos 14 diz, eram considerados fracos. E Paulo estava chamando a atenção deles dessa questão, porque esse contexto é muito sério, porque a alimentação envolve tudo na nossa vida. E aqui Paulo não estava trabalhando com a questão de comer ou não comer carne, e muito menos comer ou não comer carnes imundas. Paulo estava tratando de uma conduta radical que estava acontecendo na igreja e que algumas pessoas estavam sendo classificadas como fracas na fé por causa de alimentação. E como podemos ver no terceiro tema, diante do tribunal de Deus, lá no verso 10 do capítulo 14 de Romanos, Paulo apresenta com clareza, em poucas e boas, ele mostra aos tais fortes da fé, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 45, verso 23, todo joelho e toda língua individualiza essa convocação para irmos diante do tribunal de Deus. Então, diante de Deus não tem ninguém melhor e ninguém pior. Todos são mortais e carentes absolutamente da graça de Deus. Não cabe a nós julgar ninguém. Não esquecer que quando apontamos um dedo para alguém, tem 3 dedos no mínimo apontando para nós. Muito sério esse assunto. Seríssimo. A ignorância, o preconceito, o ódio só nos afastam das pessoas. E automaticamente da salvação tão almejada. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, nenhuma ofensa. Olhando Romanos capítulo 14, do verso 15 ao 23, esse tema trata diretamente do exemplo cristão, tendo o foco, então, nessa questão da alimentação, que foi o ambiente em que foi escrito esse tema. Paulo tenta nos chamar a atenção para a influência
para a responsabilidade cristã que tem na nossa influência diante das pessoas, tanto no que fazemos quanto no que falamos. O nosso comportamento, a nossa escolha pode sim ter muito peso na influência de outras pessoas. Aqui nesse tema, por exemplo, Paulo trabalhou, enfrentou o problema com essa questão da carne sacrificada a ídolos. Já vimos, já comentamos anteriormente que não tem nada a ver com alimentação limpa ou imunda, não tem nada a ver a ser ou não ser vegetariano. A questão era a carne que foi sacrificada a ídolos. Se deveria ou não, se poderia ou não consumir esse tipo de alimento. E aí vem uma classificação de fortes na fé, fracos na fé. É o que estava correndo nos bastidores da igreja naqueles dias. Sabe, irmãos? Não devemos esquecer que a alimentação, independentemente do tema aqui tratado, é uma coisa que devemos ter muita atenção, porque nós somos o que comemos. A questão de ser sacrificado ou não aí, como foi o caso aqui, isso não tinha nada a ver com a questão. Evidentemente, teria a ver sim, se fosse carne limpa, carne imunda, ou comer ou não comer. Então, esse tipo de questão, nutrição, é uma coisa muito importante. O nosso corpo está nutrido e bem nutrido. Agora, cada cabeça é um mundo, cada organismo é um. E a palavra de Deus é uma só também. Hoje, nós temos situações muito mais sérias do que comer ou não comer carne, como por exemplo os alimentos transgênicos. Ninguém está dando atenção para isso ainda. Quem está falando nisso, como eu e alguns outros poucos, está andando talvez algumas dezenas de anos à frente do tempo. Mas eu mesmo, como já comentei em lições anteriores, já comentei em palestras específicas sobre isso, sobre alimentação transgênica, eu sou uma vítima lesada por alimentação transgênica. Tive muitos problemas, inclusive surgimento de tumores, como eu já comentei anteriormente. Surgiu no meu dedo, eu tirei, surgiu na mão, eu tirei. Essa semana apareceu um tumor na tireoide, e graças a Deus peguei o resultado do exame, é benigno. A próstata aumentou, graças a Deus não tem nada. Com alguns cuidados, nós poderemos avaliar melhor e poder, seja conviver com isso, ou superar, buscando soluções conduzidas por Deus, seja na medicina comum, seja fitoterápico, homeopático, seja o que for. Faz exame e pronto, soluciona. Mas por que isso aconteceu comigo? Como eu disse, eu comi tanta alimentação transgênica que me desenvolveu uma mutação genética há 4 anos atrás. E se você buscar lição 7, Jesus, o mestre das missões, aí no meu canal, essa lição, você vai ver fotos da minha pele com urticária, o jeito que ficava a minha pele. 3 dias que eu cortei a alimentação transgênica, não me deu mais urticária. Ah, irmão, tá com alergia de produto transgênico. Não, mas é alergia por quê? Porque tem Roundup, tem veneno. Quem que não tem alergia de veneno? Eu nunca tive problema, eu consumi durante anos. E durante 8 anos e meio que eu vinha praticando vegetarianismo, eu comia só alimentação transgênica. É leite de soja transgênico, todo trigo, farelo de trigo, só alimentação transgênica. E cheguei a ponto de ser diagnosticado como contaminado, intoxicado por Roundup. E eu nunca mexi com Roundup. E o médico foi claro em dizer, na alimentação que o senhor tem consumido. Eu tive que readequar a minha cabeça, primeiro. Porque quando o médico falou aquilo, antes de me provar, eu fiquei com vontade de... Eu não estava vendo a hora de falar para ele um bocado de coisa, sabe? Mas aí eu contava até 10, até que ele conseguiu me convencer claramente, de forma científica, de forma objetiva, que ele tinha razão. E principalmente depois que passou 3 dias
de dieta sem consumir alimentos transgênicos. Aí eu vi a situação que eu estava metido. Só que eu já tenho a mutação genética. E quantos mais deve ter por aí, não sabe. Porque eu dependi de 20 médicos e mais de 250 exames para poder chegar nesse diagnóstico. E por ter essa mutação agora eu tenho mais sensibilidade do que os outros. Qualquer vacilo, ficar perto de quem fuma, tem que evitar a fumaça de cigarro de longe, evitar me contaminar consumindo alimentos que tenha transgênico, comida com óleo de soja. Faz um almoço na igreja, eu não posso ir porque faz tudo no óleo de soja. Pãozinho de Santa Ceia eu não posso comer porque me enche de urticária. Mas tem como fazer o pãozinho de Santa Ceia sem usar alimentação transgênica. O pão de Santa Ceia mesmo. O que tem na receita de trigo, divide. Coloca metade farinha de centeio. Acabou. Está resolvido. E ao invés de óleo de soja, usa óleo de girassol. Acabou. Você está oferecendo uma receita livre de transgênico. Para representar o santo corpo de Cristo. E não algo que, se o fermento representa pecado, imagina o que representa. O que representa o veneno, o Roundup, que tem nos transgênicos, comprovadamente, cientificamente comprovado. Mas se não acostumar a cabeça primeiro, como que nós vamos acostumar o corpo? Se nós não tivermos consciência que temos que mudar, isso é muito mais sério. Porque desde que os alimentos transgênicos entrou no mundo, explodiu o volume de câncer na humanidade. Inclusive em crianças, que antigamente quase não ouvia falar de criança com câncer. E as alas infantis dos hospitais de câncer hoje está concorrendo com as alas adultas. É muito grave esse assunto. E não é só alimentação transgênica. É ter consciência que a alimentação foi o que jogou nossos primeiros pais no chão, lá no Jardim do Éden. E é o que continua arrasando com a humanidade. Porque nós somos o que comemos, o nosso sangue. 70% do nosso corpo é líquido. Temos que cuidar da saúde do nosso sangue, a vida está no sangue. Levítico 17, 10 e 11. Gênesis 4, 10, Caim. Quando Deus chamou a atenção dele de ter matado o seu irmão, falou: a voz do sangue do seu irmão clama desde a terra até mim. Irmãos, a vida está no sangue. Temos que cuidar da nossa alimentação de fato. Isso é muito sério. E é muito mais sério do que ficar simplesmente preocupando se deve ou se não deve comer carne, se come ou se não come carne. É muito mais grave esse assunto. Porque está assim de vegetariano e vegano morrendo de câncer. Eu já fui no velório de vários. Refrigerante é uma fábrica de câncer. Fritura é... Esse tema, nenhuma ofensa, é isso. Nós não devemos jamais ofender a ninguém porque não é igual a gente, porque não pensa igual a gente. E muito menos humilhar as pessoas, porque nós nos achamos às vezes melhor do que alguém. Isso está errado. Porque todos vamos diante do tribunal de Deus. E precisamos urgentemente mudar a nossa mente. Tanto no sentido do perfil comportamental na alimentação, como do perfil comportamental na relação com os nossos irmãos, porque nós somos convocados à missão do ID e precisamos alcançar esse propósito. Todo povo, tribo e língua, tudo o que pudermos fazer para alcançar o próximo, para melhorar o bem-estar do próximo e o nosso, nós devemos buscar. Observância de dias. Quinto tema. Semelhantemente ao tema anterior, aqui outra questão que vinha batendo aqui, com relação à lei cerimonial. Você continuaria ou não guardando aqueles feriados, aqueles dias santos que tinham nas leis cerimoniais de Levítico 23, dentre outros textos, entre outros livros e textos do Pentateuco e ao longo do Antigo Testamento. Romanos 14, de 4 a 10, em momento algum deixa margem para transgredirmos a lei de Deus, igual ao tema anterior. No tema anterior, que trata de alimentação, não está falando de carne imunda, nem de carne limpa, não está tratando do contexto
ser vegetariano ou não ser vegetariano, nada disso, como aqui não está tratando do sábado, como alguns ignorantemente utilizam esse texto para tentar colocar o sábado de lado. Que o sábado foi escrito na lei de Deus, que foi escrita pelo dedo de Deus em Êxodo 31, 18. E em Isaías 66, 22 e 23, lá diz que no novo céu e na nova terra vai continuar sendo guardado. Vai continuar sendo o dia de adoração principal ao Senhor. Então, se é para o novo céu e para a nova terra que está no futuro, para que preocupar com esse assunto agora, né? Não é nem assunto para mortal estar discutindo, negócio de sábado. Agora aqui está se tratando de dias no plural. E está se referindo pelo contexto à lei cerimonial. E é por isso mesmo que 2 Pedro 3,16 ele chama a atenção da igreja para os escritos de Paulo, que realmente tratava de muito assunto polêmico, muito assunto difícil de entender, mas que com o auxílio do Espírito Santo, tanto Pedro entendeu que parou de dar trabalho, se converteu de fato, a ponto de escrever o que ele escreveu aqui, como nós também, ao preparar a cabeça para aceitar a verdade como ela é, como fez Pedro, nós também podemos mudar a nossa conduta e a nossa maneira de nos relacionar com o nosso semelhante. E com isso cumprimos com a nossa missão, que é só por isso que nós estamos vivos. Para, enquanto buscarmos a nossa salvação em Cristo, proporcionarmos o caminho de outras pessoas no encontro dessa mesma salvação. Dentro do exercício da nossa missão, missão do ID. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Palavras finais, sexto tema. Romanos 15, de 1 a 3. Paulo fecha a carta aos Romanos apontando para a responsabilidade que temos com o mundo ao nosso redor. Nós temos influência poderosa na vida das pessoas que nos cercam, seja ela velada ou revelada. Muitos não falam nada, mas se espelham nas nossas escolhas, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de comportar. Caladinho lá ele está na dele, buscando influenciar a vida deles com a nossa vida. Outros falam abertamente. E se nós não andamos na luz, que tipo de influência que nós vamos transferir? Qual é a imagem que nós vamos deixar? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Que a nossa relação social, comunitária, religiosa, ela é muito permeada pela nossa influência. E se no nosso olho tiver luz, todo o nosso corpo será luz. Mas se nosso olho tiver trevas, todo o nosso corpo será trevas. Para finalizar, sétimo tema, discipulado contínuo. Eu citaria um texto de Testemunho para a Igreja, volume 2, página 118 e 119, que diz o seguinte: vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias. Examine cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador quando habitava entre os homens na terra. Imitem-na e não se desviarão do caminho estreito. Que Deus abençoe a mim e a você. Que essa porta estreita seja o nosso propósito sempre. E buscar acima de tudo a Deus, o seu poder e a sua bênção para sermos vitoriosos. Que todos, pela graça de nosso Senhor, possamos ter um desfecho maravilhoso de um 2017 muito feliz em nossas vidas e um 2018 marcante na nossa jornada cristã, cheio das bênçãos de Deus para nós e nossos lares representados. Santo Deus, muito obrigado pela tua direção, pela tua bênção em nossas vidas. Continue nos abençoando, nos fortalecendo acima de tudo, nos auxiliando para que a nossa mente possa ser renovada em teu Santo Espírito e jamais se acomodar ao mundanismo ou à tendência da maioria, mas que possamos, pela tua graça, renovarmos pelo teu Santo Espírito e andarmos sempre em novidade de vida, com passos e passos à frente da população comum que não se interessa nas tuas coisas, para que possam um dia
antes que seja tarde demais, olhando pela influência dos teus filhos e teus servos na face da terra, se aproximarem de ti, se converterem também, e todos nós sermos juntados como eleitos ao encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus, ao sermos arrebatados às nuvens dos céus ao encontro com o Senhor. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então o sonho se alterou, não mais o